Oi, gente! Zica Rasmussen por Power Pet Cast. Mais uma quinta-feira com você. Hoje eu estou recebendo o Jaziel e o Zef. E nós vamos falar sobre arquétipos. Você sabe o que é arquétipos? Você já estudou? Já fez essa análise? Hoje nós vamos fazer. Eu também não faço ideia o que é arquétipos, mas nós vamos saber juntos. Vamos para os comerciais e um minutinho a gente volta. Carro novo na garagem e até R$150 mil em prêmios? É claro que é no Shopping do Carro em Itajaí. Participe da promoção Garagem de Prêmios e concorra. Comprando seu novo carro nas lojas no Vale Auto Shopping em Itajaí, você troca seus números da sorte e concorre a diversos prêmios em sorteios mensais. Somente nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu Shopping do Carro em Itajaí. Aberto de segunda a sábado. Informações em valeautoshopping.com.br. Consulte regulamento e condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito. Você se lembra quando a gente se conheceu? Alguns eu vi nascer. Outros pude ver o brilho nos olhos no primeiro encontro. Ao longo dos meus 59 anos, crescemos juntos, vivendo em um espaço seguro. Vibrei quando consegui o primeiro emprego e pude sentir a emoção de cada conquista. E no meu aniversário, mal posso esperar para aproveitar com você as oportunidades deste lugar promissor. Balneário Camboriú, há 59 anos, construindo o futuro com você. Voltamos depois dos nossos comerciais, meus amigos de sempre. Gente, eu não falei que nós vamos apresentar. Deixa eu apresentar agora o meu amigo Jaziel Youssef. Falei certo? Youssef. É mais ou menos, Chegou né? perto. O Jaziel, ele é conhecido muito, me corrija se eu estiver errada, doutor sistêmico. Isso. Por quê? Porque o meu trabalho ele é um pouco diferenciado. Eu trabalho com várias técnicas terapêuticas. Então, eu trabalho com barra de axis, eu trabalho com hipnose, eu trabalho com constelação familiar. Adoro. Eu sou psicanalista e eu trabalho também como consultor empresarial sistêmico. Então, é um conjunto de técnicas que eu vou aplicando no cliente a partir da necessidade que ele tem. E aí, eu contratei uma agência de marketing e quando eles perguntaram qual era a minha abordagem e a técnica que eu usava, e eu falei para eles, aí eles falaram, cara, doutor sistêmico, porque você trata várias questões ligadas à energia, à parte sistêmica, de desenvolvimento humano, e aí ficou... Doutor sistêmico. E pegou, hein? Pegou, porque Doutor foi ideia deles. Sistêmico. Doutor Pegou. sistêmico. E assim, Jaziel, é incrível como todas essas técnicas que o doutor falou,
A gente precisa. Eu estava lendo esses dias que na advocacia, no direito, eles estão usando a constelação. No direito, na pedagogia. Olha que incrível, né? Nós temos escolas, por exemplo, eu sou de Itajaí. Aham. Nós temos escola em Itajaí que é regida pelas leis sistêmicas. Escolas infantis já estão desenvolvendo esse olhar sistêmico para as crianças, Incrível. que é né? algo maravilhoso. Né? Que eu acho fantástico quando você se conhece, né? Quando você entende o porquê das coisas. Então, assim, você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sempre estou em busca de alguma coisa, né? Em busca de me conhecer, de consertar, de esquecer, de lembrar e etc. E o doutor sistêmico é essa pessoa que a gente necessita, né? Quando você diz, eu não preciso, precisa. Olha que precisa. Vai lá no Instagram do Doutor Sistêmico. A gente acha o Instagram como Doutor Sistêmico. Doutor sistêmico, Doutor, escrito. não abreviado. Doutor Sistêmico. Vocês vão saber o que eu estou falando, gente. É incrível, esse homem é incrível. Mas vocês devem estar se perguntando, o Power Pet é de animais? O que tem a ver o Doutor Sistêmico? Primeiro, você tem animal de estimação? Sim, eu adotei um Teve? cachorro, né? Ai, que bonitinho, Cachorrinho. gente. Nome? É Milo. Mylon? Nome chique, né? O meu já é Bidu. Bidu, vem. Só não é caramelo, né? Mas que bom, doutor. Então, já ó, viu? Doutor Sistêmico gosta de animais. Mas nós queremos falar hoje sobre arquétipos. Muito eu venho escutando o Jaziel falar sobre arquétipos. Eu não fazia ideia o que é arquétipos. Eu dei uma pincelada ali, mas assim, ó, por isso que eu solicitei a presença tua aqui para entender. Vamos pelo começo. O que é arquétipos? Então, a palavra... Animais, né? Isso. Porque o arquétipo ele se aplica também aos animais. Também. Também, mas o arquétipo ele tem a ver com comportamento, com sons, com imagens, Sério? porque tudo é energia, tudo está vibrando. Então, a relação nossa com o arquétipo, ela é do subconsciente, segundo Carl Jung, com a conexão energética com uma imagem, um som, um objeto, um animal, né? Então, a palavra arquétipo, de arqueólogo, Arqueólogo. né? Que é algo antigo, e tipo, que quer dizer modelo. Então, arquétipo é um modelo antigo, né? E esse modelo antigo, ele é tão profundo, porque você sabe que o Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele era muito espiritualizado, né? Então, ele tinha até uma certa dificuldade de lidar com os outros profissionais da época, porque ele trabalhava muito a questão da energia. Então, quando ele foi um dos que utilizou essa expressão arquétipo, mas isso já o Platão já tinha utilizado com a outra nomenclatura. Então, o que o Jung acredita? O Jung acredita que tudo já está pronto, como se o universo criado fosse um recipiente que cada um recebesse uma energia que tem uma forma de comportamento. Por exemplo, as árvores. A árvore, sei lá, tamareira. Tamareira era um recipiente que aí o criador coloca uma energia específica para a tamareira que vai produzir específicos nutrientes que vai produzir a tâmara. E nisso também, isso ocorre em tudo, né? Inclusive no homem, né? No Porque nós ser somos humano. energias, né? Nós somos, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo vibra. Sim. Né? E todos estamos interligados por uma teia. Então, a natureza, incluindo os animais, todos estamos interligados. Você vê que o boom do pet hoje é porque os animais só faltam verbalizar. E tem uns que estão falando, tá? Estão falando. Porque o que aconteceu com os animais? Essa atenção, né? E pós-pandemia isso... Humanização, né? A gente está humanizando muito eles. Essa humanização, ela faz com que a consciência humana entre em ressonância com a consciência animal. E aí funciona essa questão do arquétipo, que é uma ligação do inconsciente com essas energias. Então, tem animais que, inclusive,
tem estudos, né, muito profundos ligados a essa área. Tem um biólogo chamado Hubert Sheldrake, que trabalha com os campos morfogenéticos. Tem tudo a ver com essa questão do arquétipo. E o que ele fez? Ele fez um experimento, ele colocou uma câmera lá na casa dele e colocou uma outra câmera lá no trabalho. Ele ficava olhando o cachorrinho e ele percebia que quando ele ia se arrumando para ir para casa, o cachorro saía e ficava aguardando ele na entrada. Energia. Então, ocorreu uma conexão. É isso que o Jung chama de arquétipo. É essa energia que entra consciente ou inconscientemente, que ele chama de inconsciente coletivo, e interfere no seu subconsciente. Como 95% do nosso comportamento é inconsciente, só 5% é consciente, nós somos influenciados pelos arquétipos diariamente, consciente ou inconsciente. Então, eu posso dizer que inconscientemente, né? Aquela hora que você... eu vou fazer isso, vou fazer... Que você vai para ação, quer dizer que inconsciente eu tô achando que eu sou uma leoa? A energia da leoa vem a mim ou não? Então vamos imaginar aquela questão do recipiente. Então eu coloco aqui esse copo. É complexo? Pouquinho. Muito! Mas ao mesmo tempo é simples. Tá? Então imagine, vamos pensar no criador. O criador resolveu criar uma leoa. O leão. Tá. Ele criou aqui o recipiente. O leão tá aqui. E que energia que ele ia colocar nesse animal? Uma energia de governo, uma energia de liderança. Por quê? Porque na cabeça do criador, lá no ambiente, né, no ecossistema dele, ele ia agir com essa força de domínio, de liderança. Então ele coloca essa energia dentro desse recipiente chamado leão. E isso ele fez com tudo que existe. Então, dentro do leão tem uma energia, só que eu também sou energia. Então, quando eu olho uma imagem, porque o Jung fala de imagem, né? Eu olho para a imagem do leão e eu crio uma consciência, eu me conecto com essa imagem ou essa imagem se conecta comigo. E aí a energia que está dentro desse recipiente entra em ressonância com a minha energia e eu começo a agir como leão. Pode ser que eu vou fazer uma pergunta bem tansa, mas por isso que a maioria das igrejas tem um leão? O leão, por quê? Porque o leão é um arquétipo de Cristo. A energia... Quando a Bíblia diz começando a entender que Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso. A tribo de Judá é uma tribo de onde veio o rei Davi. Então, o rei Davi é da tribo de Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Leão é o quê? Aquele que reina na selva. Entendeu? Então, quando a igreja coloca a foto do leão, eles colocam a foto do arquétipo e a energia daquele arquétipo interfere na igreja. Tô começando a entender. Maravilhoso. Então, você vai perceber que a logo de uma igreja tem tudo a ver com a energia daquela igreja. Então, qual que é a logo da Universal? Não sei, doutor. É um coração com a mão, né? Qual é o logo por exemplo, da Lagoinha? É um escudo com a espada. Imagem que reflete a vibração. A energia, a vibração daquele lugar. Então, essa vibração dessa imagem vai interferir na vibração daquele lugar. Entendeu? Então, olha que coisa interessante. Você lembra que algumas igrejas utilizam a foto, peça de roupa, copo de água, né? São arquétipos. Água fala de quê? De limpeza, de pureza. Então, quando eu pego o copo de água e coloco ali, faço uma oração e tomo, eu vou curando o meu corpo. Porque isso aqui se tornou um arquétipo. Por que se tornou um arquétipo? Porque o arquétipo se torna real através da intenção. Eu intencionalizo ser esse arquétipo. Só que tem arquétipo que interferem no que eu sou.
Então, se eu tenho uma imagem de leão lá na minha sala, essa imagem vai interferir nas minhas emoções. Entendi. Agora, eu Gente. também posso intencionalizar em querer entrar em ressonância com essa energia. Não sei se você já... por exemplo, quem fez curso de coach aqui, sabe que existe uma técnica do coach e da programação neurolinguística chamado quadro dos sonhos. No quadro dos sonhos, você coloca tudo aquilo que você quer conquistar. Então, eu quero conquistar um apartamento. Aí você coloca o apartamento, uma foto, qualquer... Enfim. E você quer conquistar, sei lá, você quer ter 2 filhos. Você coloca ali o desenho de um pai com 2 filhos. E no coach, os testemunhos são muitos. Né? Por exemplo, eu fiz o método CIS 3 vezes. E lá no método CIS, que é uma linha do coach, mas um coach sistêmico, sempre tem alguém dando depoimento. E eu vi pessoas que eles colocam lá a foto. Deu né? certo. Deu certo. Por quê? Porque cada imagem que ele colocou, o subconsciente dele entrou em ressonância. Então, o subconsciente aceitou aquilo como uma realidade. Lembra do criador? Gente, ele tá dando uma dica de ouro, hein? É isso. Lembra que o criador, ele tinha algo material, mas o que fez o material se tornar real foi a energia que ele colocou dentro. Né? Porque o homem era o barro, vamos dizer. O homem só se tornou vida porque uma energia entrou nele. O arquétipo é a mesma coisa, é só uma imagem. Mas a vibração energética que tem dentro daquela imagem, ela entra em ressonância com o seu Gente, subconsciente. agora entendi e eu achei fantástico. Pergunta, tenho como identificar o arquétipo animal do doutor sistêmico, digamos? Sim. Posso? Por exemplo, você pode olhar para mim qual é o tipo de animal que o meu comportamento demonstra. Né? Por exemplo, qual é o animal que o comportamento da Zika demonstra. Né? Você vai perceber isso... Pavão. Talvez. Mentira, doutor, mentira. Mas assim, o jeito, o trejeito, o jeito de falar, a expressão corporal... Não tem nada a ver, desculpa cortar o doutor, não tem nada a ver com o animal que eu gosto. Não tem nada a ver tem com o nada animal que você gosta. É o comportamento. Mas os animais parecem muito com os donos. Por quê? Porque é inconsciente a relação do arquétipo. A relação do arquétipo, ela pode ser consciente. Por exemplo, você que está recebendo esse conhecimento, você pode utilizar essa técnica para entrar em ressonância com algumas forças arquetípicas. Mas essas forças também entram em ressonância com o seu subconsciente sem você perceber. Então, é uma via de mão dupla. Tá, então vamos lá, doutor. O doutor já olhando, deixa eu fazer uma consulta gratuita aqui. O doutor olhando para Zika Rasmussen, qual é o animal que o doutor identificaria? Então, a Zika é um animal forte. Né? É um animal forte. Dinossauro? Talvez, né? Talvez uma ursa. A ursa. Né? Uma panda, né? Eu gosto. Que é fofinha, Eu né? gosto. É charmosa, é gentil, é alegre, né? É graciosa, as pessoas conseguem... Né? Porque tem as pessoas que têm um arquétipo de um animal como o leão, por exemplo, e ele é inacessível. Sim. Né? É Gente, mais eu sou rígido. uma panda! Adorei. E você não, você é uma pessoa forte, mas é acessível. Então, qual é o animal forte, grande, com muito vigor, mas que é fofinho, mas que é acessível? A panda. Né? Então, Eu sou urso panda. então você poderia utilizar... O elefante não é, não. Você poderia utilizar esse arquétipo e entrar em ressonância com ele. Ou esse arquétipo já está entrando em ressonância inconsciente e você não percebeu. Agora, tem arquétipos negativos, né? Eu posso ter 2 arquétipos? Vários arquétipos. A pessoa pode ter vários arquétipos. Por exemplo, dentro da tua casa Tá. você pode utilizar um arquétipo. Qual é o arquétipo que você quer usar, né? O Jung falou do arquétipo da mãe, arquétipo do sábio, Isso. arquétipo da sereia. Ah, você vai passear... Você tá solteira ainda, né? Ou não? Você tá tirando sarro da minha cara? É isso, doutor sistêmico? Não sei. A última vez que eu dei entrevista, você estava solteira. Não, vocês viram, né? Zica, você está solteira ainda? Estou, doutor. Então, você pode Estou. utilizar, por exemplo, o arquétipo da sereia quando você estiver em um ambiente público. Tá, mas daí eu penso na sereia, é isso? Isso, aí você imagina a sereia e é incrível porque o arquétipo que você imagina, você começa a vibrar e entra em ressonância e você se comporta como a sereia.
Porque o comportamento ele é inconsciente, certo? Você não Sim. programou para bater o teu coração. Sim. Você não se programou para respirar. O que faz você respirar, piscar os olhos, toda essa questão do batimento cardíaco, ela é inconsciente, é automático. Sim. Quando você ativa sinapses neurais que ocorrem a partir de um pensamento, esse pensamento interfere no seu corpo. Então, eu pensei na sereia, eu crio uma conexão neural, eu ativo hormônios que são neurotransmissores, eles vão pelas correntes linfáticas e pelas correntes sanguíneas e passam informação para o seu corpo. Então, se você imagina ser uma sereia, você cria uma conexão neural, você manda hormônios para o teu corpo que torna você ou faz você se comportar como uma sereia. Então, o doutor diria que é muito importante saber o que significa cada animal. Vamos falar nos animais agora. Com certeza. Então tá. Fiz uma listinha aqui para perguntar para o doutor Sistêmico. Vamos lá. Minha colinha. Um beija-flor. Um beija-flor fala de carinho, fala de versatilidade, né? O beija-flor, ele é fiel, né? O beija-flor, ele passa essa percepção de fidelidade. Fidelidade. Né? Então, ó, prestem atenção bem, hein? Joaninha. A joaninha passa uma expressão de fragilidade, mas ao mesmo tempo de beleza. Ai, né? A Joaninha é linda, né? A Joaninha é da sorte? Também, né? Quando vai jogar na Mega Sena lá, pensa na Joaninha? Pode ser também, ou um trevo de quatro folhas, né? Tá, mas também. Voltando para os animais, seria a Joaninha, ou não? Sim, pode ser a joaninha também. Ou a zebra? Ou seja... A zebra não. A zebra sempre é a vítima do leão, né? Por quê? Porque é da cadeia alimentar do leão, né? Tá. Pensei que já voltava em outro assunto. Golfinho. O golfinho fala de alegria. Tá, então vamos fazer o seguinte. Emoção. Eu digo um animal, em uma palavra o doutor vai ter que... Então tá, golfinho. Emoção. Cavalo. Força. Coruja. Inteligência. Tigre. Expertise. Lobo. Força. Águia. Visão. Raposa. Ousadia. Ó. Cisne. Cisne, beleza. Oh, Elegância. É lindo, cisne. Leão. Liderança. Carneiro. Carneiro, família. Eu não conseguiria definir um carneiro. Família, é um ambiente familiar. Borboleta. Borboleta, beleza. Liberdade. Urso. Urso, força, agressividade. Cobra. Cobra, expertise, flexibilidade. Aranha. Aranha, trabalho. Alce, viado? Alce mais conhecido. Elegância. Elegância? Elegância e relacionamento. Gente, incrível o Doutor Sistêmico. Eu me identifiquei em vários aqui. Em vários. Nós somos influenciados por vários arquétipos. Mas nós precisamos escolher os melhores arquétipos. Porque às vezes já pensou se eu uso o arquétipo da zebra no meu trabalho, né? Se eu uso o arquétipo da joaninha em uma competição eleitoral. Não dá certo. Porque é uma competição muito forte, né? Então eu preciso... Vai fazer o vestibular. Ó, o pessoal aí, domingo... não, já foi. Agora vai vir o Enem, tudo. Levar alguma imagem, pensar muito na coruja? Você pode fazer isso, levar a imagem da coruja. Dependendo de que tipo, né? Que é o curso que você vai realizar. Não, um Enem, vai. Pode ser a coruja. Vestibular. Né? Se é uma pessoa que tem dificuldade de tomada de decisão, pode ser o leão também. Eu vou conseguir, eu vou dar conta, né? Enfim,
Às vezes eu tenho facilidade de lidar com aquele conhecimento, mas eu tenho muito esquecimento, né? Eu sou muito esquecido. Então, eu posso utilizar algum arquétipo que está ligado à memória, né? Gente, incrível. Então, tanto no relacionamento, trabalho, família, tudo Tudo é é energia, arquétipo. ok? Mas tudo a gente pode estar colocando um animal para colaborar com a nossa... O arquétipo, Zica, é algo muito profundo, muito real. Tô vendo. Por exemplo, nas religiões, por exemplo, o arquétipo do Espírito Santo. Tem vários. O fogo é um arquétipo do Espírito Santo. Por isso que os pentecostais diz que está cheio do fogo. Aham. Entendeu? Línguas de fogo. Sim. É um arquétipo do Espírito Santo. Por quê? O que o fogo faz? O fogo purifica o ouro. O fogo tira tudo aquilo que é de impureza do ouro. Então, por isso que o Espírito Santo é o arquétipo do fogo. Por isso que em alguns movimentos utiliza o fogo, a vela, utiliza a fogueira, né? Por quê? Porque quando você acende uma fogueira, acende uma vela, você está trazendo a energia do Espírito Santo. Principalmente se você intencionalizar. Consegue entender isso? Na Umbanda, por exemplo, tem os caboclos. Porque o Jung diz, olha que interessante, que o arquétipo são energias da consciência coletiva que vem evoluindo ao longo do tempo e que interfere no nosso subconsciente. Então, por exemplo, os caboclos. O que é o caboclo? São os filhos dos senhores de engenho branco, dos europeus, com os índios. Tem vários tipos de caboclo. Tem um caboclo sertanejo, tem o caboclo marinheiro, né? Tem enfim, vários tipos que aí na Umbanda dá os nomes. E veja que quando esses espíritos se manifestam no médium, eles se comportam como aqueles seres humanos que viveram naquela época, como um caboclo. Então, eles andam parecido, eles se vestem parecido, eles falam parecido. Voz mexer, né? CCO. Por exemplo, os pretos velhos, por exemplo, né? Os malandros, né? Que é, por exemplo, o Zé Pilintra. O comportamento tem que ter bebida. Porque tem que ter bebida, tem que ter cigarro. Por quê? Porque aquilo são pessoas que tinham uma energia e que essa energia ela é utilizada como arquétipo e ela se manifesta daquela forma que ela era. Que lembra que o arquétipo é uma forma antiga? Então... E a pomba branca? Que simboliza a paz, que também simboliza o Espírito Santo. Pois é, vem no Espírito Santo. Então, quando eu quero trazer uma energia de paz, eu trago o quê? Eu trago a imagem do Espírito Santo. O que o Papa faz? Ele pega uma pomba, não é isso? Sim. Quando ele está dando o discurso dele, final de ano principalmente, e ele joga, é um sinal, um símbolo de quê? Ele está mandando uma vibração de paz para o universo. Só que essa energia, como que ela se torna mais forte? Quando eu intencionalizo. Entendeu? É igual a oração. Quando eu oro em uma oração tradicional, ela não tem efeito. Pai nosso, está nos céus, não tem efeito. Você nem pensa, né? Porque você está orando por orar. Decoraiba. Agora, quando você intencionaliza aquilo que você está falando para um lugar ou para alguém, essa energia vai como ondas vibracionais e entra em ressonância com aquela pessoa que você enviou. Tá, então, doutor, o doutor está dizendo que seria muito melhor a gente falar com Deus que rezar? Não. Não, a gente está falando de arquétipo. Ou pensar. Eu só estou utilizando, está querendo dizer que é o seguinte... Pensar nas palavras. Que tudo que é materializado ocorre a partir de uma energia de algo. Seja positivo ou negativo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, com os animais também é assim. Eu posso entrar em ressonância com a energia, por exemplo, do leão, como a gente falou. O que vai acontecer comigo? Eu vou sentir mais força, mais coragem.
Mas tem pessoas que estão vibrando no arquétipo negativo. Isso vai interferir também no comportamento. Inclusive, os arquétipos interferem consciente ou inconscientemente. Por exemplo, uma mãe muito controladora, o arquétipo da mãe. Que tipo de mãe? Da mãe controladora. De qual animal? Aí eu te pergunto, como que era a tua mãe? Como que era a tua tia? Qual é o arquétipo que você está utilizando? Que está interferindo em você. Que aí cria um padrão de repetição. Na constelação familiar a gente chama de padrão de repetição. O que que é? Alguém que eu me referencio. Ou seja, a energia daquela mãe que interfere no meu subconsciente sem que eu permitisse. Por quê? Porque assim, ó, na constelação familiar tem 3 tipos de consciência. Tem a ver mesmo, doutor? O doutor está falando e a minha cabeça está assim, ó. Claro. Porque assim, ó, constelação familiar, o Bert Hellinger fala de 3 consciências. Consciência pessoal, que é a relação você com você mesmo, com o teu eu, com a tua essência. Uhum. A consciência coletiva, que também o Jung fala, né? Que é a consciência de vínculo, né? E a consciência espiritual, que é a maior. Então, essas consciências, elas têm fase. Por exemplo, a consciência pessoal, o que você pensa sobre você, você decide. Você tem a decisão pessoal, seu livre-arbítrio de fazer o que você quer, consciência pessoal. Só que tem questões que você já não faz o que você quer, você faz, o teu subconsciente é influenciado. Então eu tinha uma mãe controladora. Eu não quero ser como a minha mãe controladora, mas eu sou igualzinho a ela. Por quê? Porque essa mãe, a mãe sempre é uma referência. Então, inconscientemente, como o arquétipo da mãe, que é uma referência, ela interfere no meu inconsciente. E aí, gente, não adianta querer resolver isso conscientemente. Você precisa trabalhar no inconsciente do indivíduo, senão não altera essas crenças, porque não é uma crença da consciência pessoal. É uma crença da consciência coletiva e, às vezes, da consciência espiritual, porque tem questões que ocorrem sobre as pessoas que é espiritual, não é sistêmica, nem é pessoal. Meu Deus do céu, minha cabeça fez um nó agora. Bom, isso aí é uma questão da consciência da constelação familiar. A gente está falando aqui de arquétipos, só para você entender animais, o que é arquétipos arquétipo. animais. Não, mas tem tudo a ver. Eu falo que deu um nó na minha cabeça porque, realmente, as coisas que a minha mãe... A proteção que a minha mãe teve com os filhos, né, homens, eu tô tendo com o meu filho hoje. Digamos assim, esconder, ou vai lá e paga, essas coisas, né? E por que o doutor fala só agora? Vamos esquecer um pouquinho, só um minutinho dos animais. Por que o doutor fala muito da mãe e não do pai? Porque assim, o vínculo com a mãe é muito profundo. Porque você ficou 9 meses com a tua mãe, se alimentando junto com ela, dividindo o corpo dela. Então essa ligação com a mãe é muito profunda. E a mãe, ela não fica só os 9 meses conectado com a criança. Amamentação. O próprio Jung, ele diz o seguinte, que o Freud também, até os 7 anos e meio, a criança é influenciada emocionalmente e energeticamente pela mãe. Pela mãe, entendi. Dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, é influenciada pela energia do pai. Por isso que uma separação... Olha a gente entrando em outro papo. Por isso que uma separação para um adolescente... É muito desastroso. É terrível. Porque é naquele momento que ela precisa da intervenção da figura pai. Masculina. E aí tem a festa de 15 anos, que é essa libertação da influência do pai e da mãe, e você se torna você. Aos 15 anos. Mas vamos voltar aos animais. Doutor, outra coisa que eu acho bem interessante, que eu estava lendo sobre a influência que tem os arquétipos animais no marketing também. Né? Então vamos dar o exemplo. A Coca-Cola. Quando a gente lembra de Coca-Cola, qual é o animal que a gente lembra? O urso. Então, quer dizer, é automático. Eu vejo um urso, eu tenho vontade de tomar Coca-Cola? Porque o urso é símbolo de quê? De gelada, né? Gelo, né? O urso polar, Coca-Cola. É o urso polar, né? Que Isso, branco. O urso polar fala de gelo. Então, Coca é boa? Gelada, né? Gelada. E além disso, o urso é um animal poderoso, um animal grande, um animal forte. Aí também fala de poder, de força da marca, né? Então não foi escolhido
aleatoriamente. Por acaso. Não foi Foi escolhido por acaso. foi estudado mesmo. Para colocar a consciência do urso polar na Coca-Cola. Tem um outro também que é o... Ai... Do sucrilhos lá. Peraí que eu tenho. É o tigre do sucrilhos. Também. Então, para comer, para ficar forte. Ficar forte, porque o tigre é forte, né? Gente, eu tô ficando boa nessa coisa de arquétipos. Então, a ideia é, você olha pro tigre e se sente forte. Isso. Que a energia do tigre vai passar para você a partir do sucrilho. Essa foi a ideia. E pegou? Porque a gente vê aquele tigre, a gente lembra do sucrilho. Com certeza. Então, é um símbolo de força, de energia, né? Porque o tigre é forte. É verdade. Essa agora passou, eu queria mostrar a nossa logo pro doutor, porque é duas mãozinhas assim, protegendo uma patinha. E foi escolhido nessa intenção mesmo, de proteger, uma hora vem, proteger os animais, né? Que eu não quero que judiem dos animais. Então, logo vamos ver, acho que agora vai vir. Não vai vir. Na próxima? Quer ver? Passa rapidinho, tá, doutor? É Connection. Olha só, eu tenho muito patrocinador bom, hein? Brincadeira. Ó, gateria, aliás. Tá. Esse símbolo aqui, doutor sistêmico. Esse. É isso, tem tudo a ver. E a conexão, né? Porque a mão, ela também está vinculada à mão do animal, né? Então, mão fala de parceria. Eu com você e você comigo. De mão dadas. Mão dada. Então, de mão dadas. tem tudo a ver. Isso cria uma vibração. Essa imagem criou a vibração. Quando alguém olha para essa imagem, ela sente a vibração de que aquela empresa é parceira dos animais. Só que isso é tão forte, tão poderoso, que eu sou consultor empresarial na visão sistêmica. Uhum. E olha, eu vou te contar duas experiências aqui, porque quando eu faço a consultoria, eu faço uma entrevista com os colaboradores, com os líderes e com os proprietários. E geralmente, quando eu faço a consultoria com os colaboradores, eu utilizo um relatório. E nesse relatório eu tenho uma pergunta. E eu pergunto o seguinte: se você fosse comparar a empresa com o animal, que animal seria? Olha que já legal. Aí a pessoa, nossa, como assim? Nem que animal seria? Para os funcionários que já fazem parte do grupo, né? E eu prestei consultoria e duas dessas consultorias eu achei interessante, porque em uma delas, 99% dos funcionários falaram que era um leão ou leoa. E aí o proprietário se achava como um cavalo. Cavalo no sentido de força. Uhum. Cavalo de força. Então, ela se achava com muita força e os funcionários achavam que a empresa era uma leoa. Agora, olha que interessante. Pega essa aqui, gente. A energia da empresa é a energia do proprietário. O proprietário é o arquétipo da empresa. Além da logo, etc., o proprietário, consciente ou inconscientemente, ele emana uma energia arquétipica para os funcionários. Por isso que eu faço essa pergunta num relatório. Então, realmente, é uma empresa grande, é uma empresa que já está há 21 anos no mercado, que domina esse segmento. Que é o leão. Que é o leão, que lidera, e que os funcionários sentiram essa vibração e eles colocaram isso. Eu só queria ter certeza. Uhum. E aí, eu como consultor, eu posiciono a empresa como leoa ou como leão. E aí a gente pode alterar, inclusive, mudança de logo, enfim, Cores posicionamento. Também? Cores também? Cores também. Cores também. E por que, agora eu fiquei curiosa, por que o dono se achava cavalo? Porque ele é muito forte. E trabalha muito. Então, é um arquétipo positivo também. Sim. Né? E o cavalo, ele anda em grupo, né? Ele não tem dificuldade de andar em grupo. Ah, uma pergunta que me fizeram também, doutor. Agora, pegando o gancho, Deixa pode falar. Da outra consultoria, Tá. né? Essa foi uma. A outra consultoria, 99% dos funcionários falavam que a empresa era um tigre. Tigre. É tigre, né? Que é colorido,
Tigre, né? Tigre. Era o tigre. Laranja? Isso, né? Laranja e preto. Tigre. Aquele que é pintadinho, como que chama? Onça. Onça, desculpa. Onça pintada. Onça pintada. Agora, veja bem como que era o funcionário. O proprietário da empresa. Era uma pessoa muito estilosa, bonita por dentro e por fora. Se ela estiver assistindo aqui, ela sabe quem que é. É uma pessoa que se preocupa muito com a aparência e ela trouxe isso para a empresa dela. Olha que legal. Só que ela é muito empreendedora, ela é muito forte e ela faz a coisa acontecer. Então, apesar da beleza, da feminilidade, né, desse cuidado pessoal com a imagem, ela era muito forte como empresária. Ainda é, né? Então, como que os funcionários... E olha que lá tem muitos funcionários. 99% falaram que a empresa era uma onça pintada. Que lindo. Eu achei isso fantástico. E depois eu falei... a onça é linda, viu? Ô, bicho lindo. É isso. E depois eu falei para ela, ela falou, eu me vejo assim. Olha que lindo. Então, veja que o empresário, ele é um arquétipo da sua empresa. Ah, como que eu quero moldar a minha empresa? Eu não consigo moldar a minha empresa se eu não moldar quem eu sou. Porque eu sou o arquétipo. E trazer energia. Eu sou a energia da empresa. Né? Tá. Doutor Sistêmico, esses arquétipos animais, certo? Inconscientemente, eu sou uma panda, certo? Inconscientemente, eu procuro pessoas que mais ou menos são parecidas comigo. Eu vivo em grupos parecidos comigo, ou pode entrar uma cobra, digamos assim? Então, assim, é grupo? Então, é assim, ó. Arquétipo é energia, tá. Certo? Então, digamos que você vibra na energia do leão. Tá. Certo? Você geralmente vai atrair pessoas que se inspiram em líderes. Se inspiram em líderes. Então, você vai atrair... Vamos falar de relacionamento amoroso? Tá. Homens mais fracos. É a tendência. Se você tem o equilíbrio e a consciência, porque tudo é consciência. Se você tem consciência que você é uma leoa, mas que no relacionamento você precisa fazer uma troca, você precisa equilibrar a sua força, a relação vai tranquilo. Você começa a atrair pessoas com a mesma vibração. Entendi. A grande questão aqui é a consciência, entendeu? Isso acontece na constelação familiar também. É a consciência. Ah, eu sou uma mulher forte. Eu só atraio homens fracos. Por quê? Está faltando um equilíbrio ali. Entendeu? Eu sou uma mulher forte nos negócios, mas quem disse que eu tenho que ser uma super mulher nos relacionamentos? Então eu uso outro arquétipo nos relacionamentos. Entendi. Então, para os negócios, eu sou uma leoa. Eu sou uma onça pintada, né? Eu sou uma leoa, como no caso da minha cliente. Mas na relação, eu posso ser uma sereia. Eu posso ser, como diz o animal elegante, né? O pavão. Eu posso ser animais mais acessíveis. O cisne. O cisne, que é elegante. Ai, gente, eu acho lindo o cisne. Né? A girafa, que é elegante. A girafa, também. É verdade, é um que animal ela elegante, anda. Né? Gente, eu não vi cachorro. Cachorro é amigo. Então, o cachorro é amigo e companheiro. É amigo de todas as horas. Né? Na família? Na família, esse arquétipo? É. Então, a tendência da família com um cachorro é aquele... Porque o cachorro também ele é territorialista. Né? Então, depende do cachorro também, né? Olha que fantástico, gente. Eu tô adorando isso. Então, aonde que eu for, eu posso, consciente, puxar um animal, certo? E ir com firmeza. Com certeza. Quem é a Zica? Que animal que a Zica é aqui no podcast? Qual animal que ela quer ser aqui no podcast? Qual animal? Qual animal que é mais comunicativo? A gralha. Só que... Papagaio. Papagaio, além de ser comunicativo, ele é elegante. Ele tem uma boa aparência. Então, aqui, papagaio rola. Papagaio. Agora, ela tá em uma competição de ciclismo. Dá para ser papagaio? Não. Não. Cara, adorei. Ó, eu vou usar isso, tá, doutor? Isso funciona. E depois gente. Eu vou ligar, ó. Doutor Sistêmico, eu consegui o namorado. Eu vou usar... Não, a sereia não, o cisne. Vou usar o cisne.
Porque às vezes tem tantas mulheres tão lindas, mas elas são muito masculinizadas. Então elas não usam o arquétipo da feminilidade. Doutor, quem está assistindo o Power Pet e me conhece bem, vai saber do que eu tô falando. Tudo a ver com o doutor fala. Tá, eu tento, né? O leão, eu amo a imagem do leão. Eu puxo o leão pra mim, ok, né? Sou forte, decidida, isso, e tal. No relacionamento, o que eu atraio, sim, homens fracos. Mas a maioria fala que tem medo. Por quê? Porque você é o leão, Todo mundo. Ah, mas por que você não falou comigo? Ai, Zica, você me mete medo na gente. Eu disse, gente, vou meter medo. Cara, quem me conhece sabe que eu sou simpática, sou gentil, sou querida. Por que eu meto esse medo? Por quê? Porque você está utilizando o arquétipo Errado. no lugar errado. No lugar errado. Talvez no trabalho, ótimo, mas nas relações, você precisa criar essa relação arquetípica de uma outra vibração, né? Uma vibração mais feminina. Quais são os animais que são mais femininos? Eu entro em ressonância com esse animal e eu coloco ele aonde? Na sala, por exemplo, que é um lugar de comunicação, talvez na cozinha, que é um lugar de reunião, né? Uhum. Talvez eu coloco também aqui, ó, na tela do meu celular, porque eu posso alterar ele. Então, eu vou sair para passear. Eu alterei aqui a imagem. E é incrível, gente. Quem fez o mapa dos sonhos, né, o quadro dos sonhos, inclusive a Lise. A Lisiane. A Lise, né, entende muito bem do que eu estou falando, né? Então, Quadro dos sonhos. Os quadros dos sonhos, eles se tornam realidade. A carta, por exemplo. Eu tenho pessoas que me mostraram cartas de 5 anos atrás que aconteceu tudo como a pessoa escreveu. Nossa, põe energia nisso, hein? Por quê? Porque isso se tornou um arquétipo. É uma energia vibracional de uma imagem que eu criei e eu escrevi. Eu coloquei no papel essa imagem. Então, cria uma vibração. Como tudo vive, tudo se torna vivo a partir dessa vibração. Lembra do Criador? Sim. Lembra? O copo. Do copo? Da energia? Então, ele coloca a energia e se tornou vivo. Lembra Sim. do homem? O homem foi criado com barro. Colocou a energia dentro, ele vive. Então, isso aqui pode ser um celular. Mas depende da tua consciência. Isso pode se tornar... Na constelação familiar, eu posso fazer constelação com isso aqui, com esse celular. Eu posso fazer constelação familiar com um boneco, com esse copo, com essa garrafa aqui. E isso vai representar a tua família. Por quê? Porque eu intencionalizei a energia. O arquétipo é a mesma coisa. Eu posso dizer, então, que quem está escutando é muito perigoso, principalmente em logos, em bandeiras de países, em logos de empresa ou até mesmo você puxar, é perigoso você colocar o animal errado. Com certeza. Então é muito... Aí você coloca, por exemplo, um leão em formato de caveira. Qual é a energia que você está passando? Misericórdia. Eu não gosto de caveira. Estou dando né? Então, isso vai interferir vibracionalmente, né? Que vai. Naquele ambiente. É como a música, por exemplo, que o arquétipo pode ser uma música também. Um som, né? Um som. Pode ser uma música também? Pode ser um som. Ah, um som. Quando toca Sem aquele palavras. som, ativa. Por exemplo, um cheiro, por exemplo, você sentiu o cheiro do perfume, você lembrou de quando você tinha 17 anos, que era o cheiro do perfume do professor. Ah, então, deixa eu dar um exemplo, vamos ver se é isso. Eu fui numa feira essa semana, baita feira aqui em Balneário, e tinha uma bala de banana. Não era bala de banana, era aquelas bananinha preta, compridinha, sabe? Pequenininha, cortadinhas. E daí a moça quer, daí eu coloquei na boca. Na hora que eu senti o paladar, eu acho que a energia, tanto que o pai colocava, na hora veio aquela memória do pai. Aquele é um arquétipo. Esse é um arquétipo. Ele tem a energia do teu pai. Consegue entender? Por quê? Porque o teu inconsciente se conectou com aquela bananinha que traz a realidade. Lembra? Ele materializa o teu pai ali. Nossa, só faltou eu sentir o cheiro do pai, sabe? Porque eu vi o pai dizendo, trouxe bananinha lá de Curitiba pra você, minha filha, sabe? Que eu adorava. Essa é a função do arquétipo, é fazer isso, é materializar a energia que começou aqui, ó. Ou aqui, nos 5 sentidos, ou no toque. Entendi. Agora, se fosse negativo,
Se fosse negativo, aconteceria a mesma coisa. Por exemplo, o homem me traiu. Uhum. Qual é o arquétipo da traição? O animal? Ó, o homem. Um homem, Tá, mas... sexo masculino me traiu. Tá. Qual que é o arquétipo da traição, para mim? O homem me traiu. Um homem me traiu. Não foi a minha amiga, foi um homem que me traiu. Qual é o arquétipo da traição para o meu subconsciente? Não sei, me O ajuda. homem. Ah, tá. Eu já tá procurando um bicho. Então, quando eu olho um homem, eu lembro de quê? Geralmente. Traição. E como é que essa mulher vai se relacionar com um homem? Bah. Aí vai ter os problemas de relacionamento. Bah. Porque eu posso ser um arquétipo. Você, Zica, pode ser um arquétipo de comunicação, por exemplo. E isso a gente cura como? Então, Se eu vejo um homem, eu vejo traição. Então, tudo está ligado ao inconsciente. Eu preciso buscar movimentos que trabalhem e ressignifiquem o inconsciente. Resposta errada, doutor. Eu vou fazer a pergunta de novo. Com como que eu trato se eu vejo um homem e eu lembro da traição? Eu trato com o doutor sistêmico, gente. Boa. Resposta certa agora. Tem que se tratar com o doutor. Não, eu tenho uma admiração, Jaziel, por você, incrível, porque você é inteligentíssimo. Você trata as pessoas, você dá atenção às pessoas, sabe? Então, assim, eu sei que eu tenho um monte de defeito, um monte de conserto para fazer. E engraçado, ó, isso é arquétipo também. Eu vejo qualquer coisa, que nem esse dia o meu filho falou alguma coisa assim, meu Deus do céu, eu preciso falar com o Jaziel. É um arquétipo. É um arquétipo. É um arquétipo. Então eu penso em problema, penso no Jaziel. Você entendeu? É um arquétipo. Então tudo pode se tornar um arquétipo no meu subconsciente, entendeu? Então, porque tudo é imagem. Por isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, por isso que o Jung era considerado como alguém fora da linha científica. Porque o Jung falava assim, cara, isso aqui não parou lá. E aí ele começou a fazer pesquisas, ele via que os clientes tinham um sonho com situações que nunca tinham visto, e falou, da onde que vem isso? O cara sonhou com uma casa, aí depois de 4 anos, ele tá andando na rua, ele para em frente à casa. Aí o Jung falou, pô, da onde que vem isso? Tem alguma coisa que é transmitindo, e aí ele chama de inconsciente coletivo. Que essas experiências e muitas religiões é baseada nisso, como eu já falei aqui. É. Né? Que são pessoas que... Cara, é incrível esse mundo, hein? tudo Aliás, é os energia. animais são incríveis, né? E eu quero muito brindar a esses animais. Olha lá, o diretor já se mexeu. Por isso que Coisa quando linda. você não está bem, o seu animal recebe a carga. Porque vocês estão conectados. Entrou num assunto que eu quero também. Então, quer dizer... o meu... Ó, o nosso diretor aqui vai... Deixa eu pegar aqui. O meu bichinho, ele ficou... Perdeu as perninhas. É uma energia que eu tô passando pra ele? Com certeza. Aí eu pergunto assim, como é que está a sua caminhada na vida? E aí a resposta vai ser... Consegue entender? Como que você está caminhando na vida? Cara, mas então eu devo estar muito bem, porque eu chego em casa, vem os 3 em cima de mim. Tudo felizes. Como que é o dono deles? Como que o dono deles se comporta? Mal-humorado. Não, eu tenho que chegar em casa, Jaziel, e pelo menos 5 minutos eu tenho que sentar no sofá, pegar um, agradar, pegar o outro. E a gatinha fica me olhando, como dizendo, uma hora vai ser minha vez. É isso. Ela não vem no meu colo, mas eu tenho que ir lá dar um beijo nela, porque ela fica me olhando. Existem conexões, você se conecta à vibração desse animal. E esse vínculo é muito profundo, a ponto de quando o dono do animal, né, ele está mal, isso interfere também no animal. Que incrível, gente. Como aquela história do Hubert Sheldrake, né? Colocou a câmera lá, eles estavam tão conectados com o animal que quando ele começava a se arrumar para voltar para casa, o animal ia para a porta, para o portão esperar ele. Então, ó, teve uma vez que a minha irmã falou, ela mora no 10º não sei o que lá andar. E ela disse que quando ela estacionava o carro, a minha sobrinha falou, a minha irmã estacionava o carro, o cachorro dela lá em cima ficava bem louco. Aí a minha irmã falou, mas ele deve escutar o barulho do carro. Eu fiquei assim, será que ele escuta lá no 15º andar o barulho do carro? Tá ligado nisso? Justamente. E a personalidade do próprio animal, né? O cachorro. O gato já é diferente. O gato não tá nem aí pra você. Porque o gato é felino, né? A origem do gato, ele é selvagem.
Então, cada um por si. Então, o Mas gato... eu tô adorando ter gato. Ele é animal doméstico carinhoso, porque quando ele quer alguma coisa, ele vai buscar o que ele quer. Então, o arquétipo do gato, por exemplo, é alguém que usa a sedução, o carinho, a comunicação para conseguir o que quer, né? Mas depois que ele consegue o que quer... Eu se nunca... você cair... Né, eu vi um vídeo em que... o exemplo da relação do gato com o dono e do cachorro. Aí o cara cai e finge que tá desmaiado e cai a comida. O gato começa a comer a comida, aí, a vez do cachorro, ele cai no chão, o cachorro começa a lamber, olhar pra ele, ficar preocupado, olhar, tentar levantar ele. E a comida lá. E a comida lá jogada. Então, são 2 tipos de arquétipos, né? Não, gato, eu nunca pensei em ter gato, né, doutor Sistema? Mas o gato é maravilhoso, né? Eu Tem uma amei. espiritualidade incrível, Eu tô né? amando ter gato, sabe? Que e teve uma vez que alguém falou, disse assim, Zica, ele vai te limpar. E eu tô acreditando nisso. Limpa. Se o gato deitar, por exemplo, se o gato deitar no teu travesseiro, por exemplo, ele tira toda a energia negativa que você colocou lá. E assim, ó, eu tô bem, tá? A Ellie dorme lá na sala. Mas eu tô com uma preocupação, que nem nesses dias, que eu tô com a cabeça virada e tal, mas não tem outra. Eu acordo com ela grudada nas minhas Justamente. costas. Grudada. É porque o gato tem uma espiritualidade incrível, né? Então ele purifica mesmo, né? Por isso que ele é tão zen, tipo assim, não me impõe problema, só quero ficar em paz, porque ele é espiritualizado. O cachorro é mais terra, né? O cachorro quer briga, quer brincar, quer correr, quer... Mas essa coisa que o doutor Sistêmico falou também é verdade, que o cachorro, pela energia, arquétipos, puxa o dono. É isso. É muito, muito interessante. Justamente. Cachorro dorminhoco, cachorro louco, cachorro... Tudo puxa o dono. Parece com dono. Doutor Sistêmico, eu simplesmente amei. Nós vamos ter que falar mais, tá? Eu também gostei muito de estar aqui com você, né? Na última vez a gente falou, você lembra? Meu Deus do céu, não lembro, A gente mas... falou leitura corporal. Leitura corporal, Leitura é verdade, corporal, a é gente falou verdade. da última vez, faz anos, né? Faz, acho que uns 2, 3, 4 anos. Mas assim, é muito bom conversar contigo, Jaziel, porque é impossível conversar contigo 5 minutos e não aprender um monte de coisa. Ou esclarecer um monte de coisa. Você é um homem abençoado. Obrigado. Muito querido. Que eu quero carregar pro resto da vida, né? Obrigado. E aprendendo. E um dia ainda eu vou ficar... Muito bem. Olha o diretor me olhando como dizendo, não tem solução. Tem sim, Lacerda. Como que não tem? Tem solução. Doutor, mas antes de encerrar o nosso Power Pet Cast, gente, eu tenho certeza que vocês estão olhando, vocês adoraram, né? Mas ele promete que volta pra gente falar mais. Vamos dar continuidade. Eu quero falar de cada bicho, sabe? Dá tempo. O doutor falou das minhas tatuagens. O que tem as minhas tatuagens, doutor? Então, as tuas tatuagens têm tudo a ver com questões do teu subconsciente. Ninguém faz uma tatuagem, gente, sem ser uma informação do subconsciente. Mas eu achei bonito, porque tem tudo a ver com essa vibração do inconsciente. Então, eu posso contar um pouco da tua história pelas tuas tatuagens. Sério? Inclusive, gente, na constelação familiar, eu posso constelar cada tatuagem dela e na representação com pessoas, eles vão falar qual é a emoção que está ligada, por exemplo, a essa pena. Pena. Eu tenho uma pena aqui. E esse lugar também, que aí já entra a leitura corporal, né? Por que é nesse lugar? Por quê? Por quê? Doutor, fala, agora eu fiquei curiosa. Essa é a parte sensível tua, né? A parte mais sensível da mulher é essa parte aqui e essa parte aqui de trás. Aqui eu tenho Bernardo, o nome do meu filho. É o que te deixa mais sensível. E a pena que é escrita. Fala da leveza, né? Enfim, aí do lado direito tem uma mensagem, do lado esquerdo tem outra mensagem. Nossa Senhora! Quando é que nós vamos se encontrar de novo? Tem muita coisa que eu quero saber. Porque aqui eu tenho um cachorro, um gato, uma pena, Bernardo, e nas costas eu tenho uma lua... Não, um anjo protegendo a lua. A lua protegendo o anjo. Agora eu não sei. Doutor, vê aí. É isso aí, é uma lua que é um anjo. Porque eu coloquei o anjo cuidando da lua. Porque a imagem que passa é uma asa com a coroa e a lua embaixo. Isso. A lua é o anjo. É o anjo cuidando da lua. Isso, a lua fala da mãe, né? Do feminino, né? Fala esse carinho, né? Essa parte aqui que é
cérebro reptiliano, né? Que é o cérebro da ação, né? O que essa relação, o olhar seu para a mãe em relação à tua atitude para a vida, né? É cérebro reptiliano. Nossa, olha só. E eu fiz essa tatuagem para outra coisa. Mas o que vale é o subconsciente, 95% subconsciente. Tem tudo a ver com arquétipo, né? Então, as pessoas não sabem, mas nós estamos diariamente vibrando e nos comportando a partir do inconsciente. Então, a gente precisa ficar mais esperto e ter uma relação mais profunda com o inconsciente. Agora o doutor falando isso, gente, eu tô tentando ver a energia que eu puxei pela primeira tatuagem que eu fiz na minha vida. Que foi um tomate, doutor. Olha lá. Por que tomate? E aonde a tomate? Você colocou aonde a tatuagem? Na marca do biquíni aqui, no lado esquerdo. Aí qual é o arquétipo da tomate? Não sei. É um fruto? Aí eu te pergunto, você nasceu na área urbana ou na área rural? Área rural. Não, urbana. Nasci na cidade, mas é no interior de Santa Catarina. Então precisa ver essa relação, né? Aí precisa fazer algumas investigações. Mas aonde você colocou tem tudo a ver com a região. Tomate, olha só. Mas então, como eu ia dizendo, no final de todo o Power Pet... tudo aqui também, que não vai rolar. Né? Pois é, eu já queria uma consulta gratuita, mas né? Tem coisa que não dá pra falar, né? Se ela perguntar mais algumas coisas, eu falar, vou, né, expor ela, né? Sério, doutor, o quê? Fala da tomate, o que é? Como é que é melhor não falar aqui. O que é tomate, gente? Doutor, nós vamos desligar as câmeras, você vai me falar o que é tomate. Agora fiquei curiosa. Porque a minha primeira tatuagem foi um tomate. Hoje eu tampei ela, né? Porque tomate, todo mundo é uma cereja, tinha um tomate. Todo mundo achava que era uma cereja, era um tomate. Gente, então assim, ó, vamos pro brinde? Vamos pro brinde. No final de todo o Power Pet, a gente brinda. E brindamos com o melhor Steinegg. Aliás, o único. É o W. Só que assim, ó, doutor. Agora veio... Aonde que eu mostro o diretor lá? Veio o lançamento de canela e pimenta. Porque, ó, deixa eu explicar. Esse aqui é o tradicional. Que em qualquer bar tem. Por quê? Porque ele é uma delícia. Caipira se faz com Steinegg. Aí inventaram o de mel, que é o meu preferido, né? Agora, não satisfeita, a W lançou de canela e pimenta. Olha só. E eu não experimentei ainda. Deve ser top, né? Qual que o doutor quer? Mel ou canela com pimenta? Eu acho canela com pimenta. Canela com pimenta. Eu também vou experimentar porque eu não experimentei. O de mel é uma delícia. Quer ver? Abre aqui e sinta o cheirinho de mel. É muito bom. Ai. Nossa, bem cheiroso. Bom, cheiro né? de mel, né? Uma delícia. Caipirinha com isso aí, doutor. Nossa. Gosta de caipirinha? E pra que serve realmente o... O Steinegg? Steinegg, é. O Steinegg é um licor, né? O Steinegg, se eu não me engano, é uma bebida alemã. E a verdadeira caipirinha você faz com Steinegg. Com Steinegg. Então, é de ervas, né? Raízes. Sementes e raízes. É bom. Doutor, aos animais, os arquétipos. Aos arquétipos de poder. E eu tomo tudo num gole só. Nossa Senhora, eu senti o gosto da pimenta. Eu senti o gosto da canela. Da canela. Olha, deu da pimenta. Tem mais um pouquinho, gente. Que delícia. Mas vamos experimentar o de mel daqui a pouco, tá? Daqui um pouco. Gente, muito obrigada. Doutor, foi incrível mesmo. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. E eu fiquei, assim, maravilhada. Como o animal como é que é? Presencial da nossa vida. Interfere. Interfere muito. Então, mais uma quinta maravilhosa com vocês e com o doutor sistêmico, Jaziel. Beijo, até a próxima quinta-feira.